Estamos interpretando de maneira informal os elementos da linguagem da lógica de predicados. Vamos caminhar nessa direção. E nessa aula vamos ver como interpretamos predicados e funções. Considere então, por exemplo, uma interpretação I sobre o domínio dos números naturais. Ou seja, o universo do discurso dessa interpretação I é o conjunto dos números naturais. Nesse caso, se a gente pega, por exemplo, uma constante a interpretação de A será um número natural. Por outro lado, a interpretação, por exemplo, de uma variável x também será um número natural. E a pergunta que surge é a seguinte: afinal, como é que é a interpretação de uma função aplicada a uma constante ou de uma função aplicada a uma variável? Como interpretamos tais termos? Veja o esquema informal. Seja I uma interpretação sobre o domínio N, o domínio dos números naturais. Se o domínio é o domínio dos números naturais, aqui nesse domínio estarão os resultados da interpretação dada por I, dos elementos como constantes e variáveis. Por exemplo, dado uma constante A, podemos interpretá-la como 0, um elemento do domínio. Uma variável x pode ser interpretada como sendo 2, também um elemento do domínio. Considere agora algo novo, uma função. A função sucessora. O que é isso? Função sucessora. É aquela função que, aplicada a 1, retorna 2, aplicada a 2, retorna 3, aplicada a 4, retorna 5. F aplicada a 20, retorna 21. Sempre a função aplicada a um número retorna o número sucessor, o número da frente. Nesse caso, se a interpretação de A, se I interpreta A como sendo 0, I interpreta f de A como sendo 1. I interpreta o f do f de A como sendo 2. Ora, f é interpretada como sendo a função sucessora. E se I interpreta A como 0, I interpreta f de A como sucessor de 0, que é 1. E o sucessor de 1 é o f de A. E o sucessor de 2 é o f de A, que é o 3. E o sucessor de 3 é o f de A, que nesse caso é interpretado como sendo 4. Observe que todos esses objetos são termos. Constante é termo, variável é termo. Uma função aplicada a uma constante é um termo. Uma função aplicada a um termo é um termo. E aqui função aplicada a um termo, que também é um termo. Então, a conclusão que temos é a seguinte: o resultado da interpretação de um termo é um elemento do domínio N. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O resultado da interpretação desses termos são elementos do domínio da interpretação I. Devemos observar o seguinte: nem sempre o domínio de uma interpretação é o conjunto dos números naturais. Isso é evidente. Esse domínio pode ser números, mas pode ser pessoas ou pode ser um outro conjunto qualquer. E se mudamos o domínio da interpretação, mudamos os resultados da interpretação. Veja um esquema onde isso aparece. Seja I uma interpretação sobre o conjunto das pessoas.
O domínio da interpretação agora é o conjunto das pessoas e não mais o conjunto dos números naturais. Nesse caso, uma constante A é interpretada por I como uma pessoa, o Zé, que está no domínio de I. I interpreta A como sendo Zé, não mais como um número, porque I fala sobre pessoas. Suponha que I interprete f de x como sendo o pai de x. Olha, nessas condições, f de A é interpretado por I como sendo o pai de Zé. E o f de A? O pai do pai de Zé, ou seja, o avô do Zé. E o f de A? O pai do pai do pai do Zé, o bisavô do Zé. Mas observe que todos esses objetos são pessoas. Pessoas do domínio da interpretação I. Novamente, a interpretação dos termos tem como resultado objetos que estão no domínio da interpretação. Além disso, se escrevermos algo desse tipo, f de A implica f de A, a gente observa que essa sentença não é termo, não é átomo, isso não é forma, não tem sentido. Para colocar um conectivo aqui, temos que ter desse lado uma fórmula e desse lado outra fórmula. E aqui temos termo de cá e termo de cá. E, nesse sentido, não é possível interpretar tal sentença. Por quê? Olha, o que significa? Pai do Zé implica avô do Zé. Isso é destituído de significado no nosso contexto, no contexto da lógica de predicados. É importante observar que nem tudo dá para ser interpretado na lógica de predicados. Há sentenças que são, digamos, destituídas de significado no âmbito da lógica de predicados. O que tem significado? O que é possível de ser interpretado no âmbito da lógica de predicados? As expressões, ou seja, as fórmulas e os termos. O que não é nem fórmula nem termo, ou seja, que não é uma expressão, nesse contexto da lógica de predicados, não é passível de ser interpretado. Observe o esquema. Seja I uma interpretação sobre o domínio N, o domínio dos números naturais. Considere uma função f que é interpretada por I como sendo a função sucessora, que x é interpretado como sendo o número 4. Nesses termos, f de x é 5 e f de x é 6, porque 5 é o sucessor do 4 e 6 é o sucessor do 5. Não há sentido essa sentença, f de x ou f de x. Olha, o que significa 5 ou 6? No âmbito da lógica de predicados, da semântica que estamos definindo, uma sentença como essa não é passível de ser interpretada. Por quê? Porque conectivos combinam valores de verdade T ou F. Conectivos não combinam elementos do domínio. O que seria a negação de f de x? A negação não 5? Não sei o que é isso. Olha, tais sentenças não podem ser interpretadas nesse contexto semântico que estamos definindo, o contexto da lógica de predicados, porque tais objetos, tais sentenças, não são nem termo, nem átomo, nem forma, não é expressão. Conclusão: I somente interpreta termos, átomos e fórmulas, as expressões. Dessa análise, temos mais algumas conclusões. Seja I uma interpretação sobre N. Considere a constante A I
como resultado de sua interpretação o número 1, que é um elemento do domínio de I. Suponha que f é a função sucessora. Então, nessas condições, f de A é igual a 2, o sucessor de 1, que é também um elemento do domínio. Mas suponha algo novo, um p de x. Agora aqui eu tenho um predicado. Eu direi o seguinte, que p de x é verdadeiro se somente se x for par. Ou seja, o predicado p caracteriza os números pares. Nessas condições, P de A é falso. Por quê? Porque A é interpretado como 1 e 1 é ímpar. E o P de x é verdadeiro se somente se xi for par. E como A é ímpar, então P de A é falso. Seguindo esse raciocínio, o não P de A é verdadeiro, porque o P de A é falso. Observe que aqui tem sentido a interpretação não P de A, mas não tem sentido a interpretação não F de A, porque F de A é interpretado como sendo 2, um elemento do domínio. O que é não 2? Não tem sentido falar em F de A implica F de A. 2 implica 2. Mas tem sentido falar em P de A ou não P de A. Nesse caso, P de A ou não P de A é interpretado como sendo verdadeiro, porque P de A é falso e não P de A é verdadeiro, e falso ou verdadeiro é verdadeiro. Conclusão. Observe que aqui temos átomos ou fórmulas. Aqui também temos uma fórmula. E o resultado da interpretação dessas fórmulas são símbolos de verdade, falso ou verdadeiro. Por outro lado, a interpretação dos termos são elementos do domínio. Conclusão importante. Os resultados das interpretações dos termos são elementos do domínio da interpretação. Por outro lado, os resultados das interpretações dos átomos ou fórmulas são valores de verdade, verdadeiro ou falso. Apresentamos uma ideia inicial de como interpretamos funções e predicados. É claro que ainda precisamos falar mais sobre isso. Qual que é a diferença essencial entre tais coisas? Ou seja, afinal, qual é a diferença essencial que existe entre predicados e funções e suas interpretações? Precisamos falar mais sobre isso. E o faremos na próxima aula.